Bom dia, é muito bom estar com vocês tomando café e café com Cristo hoje, até que eu trouxe meu café hoje e nós estamos tomando café para ter um tempo com Deus, um tempo juntos e realmente essa pandemia nos separa, mas graças a Deus nós temos essa ferramenta para nos encontrar juntos e ler e ouvir a palavra de Deus. Então hoje nós vamos tirar nosso texto em Abacuque, capítulo 3, e se a sua Bíblia for igual à minha, né, da Almeida Corrigida Fiel, da Trinitariana, é página 1277, e nós estamos falando essa semana sobre o tema, né, como que Deus usa, às vezes, pestes, né, para trazer o seu povo a orar, a avivamento. Então nós entendemos que nós que fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte também da solução em tempos assim. E a palavra de Deus nos ensina aqui em Abacuque capítulo 3, é a oração, né, do profeta Abacuque. Naquela época realmente foi uma época de crise que estava passando na terra, e ele fez essa oração. Veja, em versículo 1, a oração do profeta Abacuque sobre Sigionate. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo, Selá, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saiam da tua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã, em aflição tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação, descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Selá. Tu fendestes a terra com rios. Nós podemos ver o quadro aqui, como está vindo sobre a terra, né? Um certo tremor, um certo julgamento. E a Bíblia ainda continua, né, falando, né, sobre essa crise, sobre esse acontecimento sobre a terra. E nós vamos adiantar um pouco e veja o versículo 14. Tu traspastes com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles se acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou o podridão dos meus ossos. Estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirei com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas se malharam,
sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Nós podemos ver aqui um quadro um pouco triste, e o profeta está falando, mesmo que a terra não produz, mesmo que não tenha o mantimento, mesmo que não tenha tudo que você necessita, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no meu Deus da minha salvação. Ele está nos ensinando que realmente a nossa alegria não é dependendo das coisas que nós temos, dos mantimentos, uma mesa farta, mas nossa alegria está realmente dependendo do nosso relacionamento com Deus. E ele está dizendo, mesmo que tudo isso aconteça, eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor Deus é a minha força. Fará os meus pés como os da serva. A serva realmente sobe as montanhas. E Deus está nos ensinando como que nós podemos viver acima das circunstâncias, ao invés de viver debaixo das circunstâncias. Então ele está falando aqui, versículo 2, ele faz a oração. Ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, no clamor do profeta é por um avivamento. E nós podemos ver na palavra de Deus, né, como que Deus usa momentos assim para trazer o seu povo ao avivamento, para buscar ao Senhor. E realmente a única razão pelo qual não temos avivamento é porque nós estamos dispostos a viver sem Ele. Mas Ele nos ensina que Deus quer trazer um avivamento através desse surto que está devastando o mundo. E nós podemos ver que realmente o primeiro passo, né, de experimentar o avivamento pessoal é reconhecer a necessidade dele. E nós podemos ver algumas características, nós estamos vendo essa semana, 5 características usando a palavra aviva para nos ensinar, né, sobre as características do avivamento espiritual. O primeiro sinal de um avivamento pessoal começa com a palavra arrependimento. Quando a pessoa se arrepende e reconhece, né, que tem distanciado do Senhor. E a segunda palavra começa com a letra V. Valorize Cristo. Como Carlos Spurgeon disse, reavivamento é renovada convicção de pecado e arrependimento, seguida de um intenso desejo de viver em obediência a Deus. É o momento que nós damos um reajuste às nossas prioridades. Mas então, no terceiro sinal de avivamento pessoal é a intercessão. Começa com oração, como o profeta começou aqui, a oração do profeta Abacuque. Nós vimos também lá, 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Então, o profeta Abacuque, ele orou, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E ao ler a oração de Abacuque, nós encontramos um pedido muito específico por avivamento. Todo avivamento é precedido de oração. O Jonathan Edwards, ele disse certa vez, quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Quer dizer, o povo começa a buscar a Deus e intercede em oração. Do ponto de vista bíblico, Deus sempre utilizou das pragas para chamar a atenção dos homens quanto à gravidade dos seus pecados. Mas Deus também interfere, Ele opere e Ele
apaga essa praga quando o povo de Deus intercede e tem a coragem de buscar de Deus. Nós encontramos um bom exemplo disso no livro de Números. Números, quando Deus perdeu a paciência, né, com o povo que rebelou contra Deus, rebelou contra Moisés, e a Bíblia diz que Deus enviou uma praga entre aquele povo. A Bíblia fala lá em Números capítulo 16, versículo 44, enquanto essa peste, essa praga estava destruindo muitas pessoas, né, muitos dos povos, a Bíblia diz no versículo 44 de Números 16, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação e consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Então, a primeira reação de Moisés era de buscar ao Senhor em oração. E daí, versículo 46 diz, e disse Moisés a Arão, toma teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. E aí, versículo 47 diz, tomou Arão como Moisés tinha falado, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700 pessoas, fora os que morreram pela causa de Coré, fora dos que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda de congregação e cessou a praga. Quando eles oravam, a praga cessou. Então eles intercederam. E nós precisamos, algumas pessoas, para interceder hoje. Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e as coisas novas acontecem na terra. De Jeremias Pereira da Silva. Então, né, quando a igreja ora, os céus se movem e o inferno treme. Então nós, agora, como o povo de Deus, devemos interceder. Em 1857, 1º de julho, aconteceu uma grande crise na Bolsa de Nova York. E aí, naquela época, caiu a Bolsa e aí havia muitas pessoas desesperadas, né? Até pessoas que se suicidaram, tiraram as próprias vidas. E houve um homem de negócios, né? Bem tranquilo, mas bem firme com Deus, chamado Jeremias Lanphier. Ele trabalhou na periferia de Nova York naquela época. Era um tempo de especulação e que realmente tinha derrubado a economia americana naquela época. Ele, sentindo o peso da necessidade, Jeremias decidiu convidar outras pessoas a se juntar a ele em uma reunião de oração ao meio-dia e a realizar todas as quartas-feiras no meio-dia. E ele, primeira reunião, ele chegou, ele distribuiu algumas propagandas, alguns panfletos, convidando as pessoas para essa reunião. No primeiro dia, o relógio marcou meio-dia, ninguém apareceu. 20 minutos, Jeremias se achava sozinho ainda no local. Ele começou a orar, mesmo assim, sozinho. Após algum tempo, 6 pessoas chegaram e começaram a orar junto com ele. Alguns meses depois, foi decidido realizar uma reunião diária, em vez de uma vez por semana. E dentro de 6 meses, Deus começou a trabalhar de tal forma, as pessoas começaram a sentir a falta, pessoas desempregadas, pessoas que tinham tempo à toa, e daí aquela reunião de oração em 6 meses cresceu para ter 10.000 homens em diversos lugares naquela cidade, buscando ao Senhor em oração. Depois daquele acontecimento, Deus começou a agir grandemente
E Deus enviou um grande avivamento sobre as igrejas daquela cidade. Em 2 anos, dizem que havia 1 milhão de convertidos que foram acrescentados às igrejas americanas. O Carlos Finney, ele escreveu no seu livro o seguinte a respeito daquele mover de Deus. O inverno de 1857 e 58 será lembrado na história como o tempo em que um grande avivamento prevaleceu. Ele varreu a terra com tal poder que estima que nesse período não há menos de 50 mil convertidos que tinham chegado ao reino de Deus. E mesmo anos depois, essas pessoas ainda estavam firmes. O avivamento começa com apenas uma pessoa na presença de Deus, disposta a buscar a face de Deus até que venha o mover de Deus. Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e as coisas novas acontecem na terra. Se quisermos avivamento, realmente nós precisamos de buscar a Deus. Realmente nós podemos ver através do ministério de muitos homens e mulheres de Deus, como que Deus usou a vida deles como intercessores. Aqui na terra nunca foram conhecidos, mas nos céus são conhecidos, porque são homens e mulheres de Deus. Oração precede todo avivamento. Vamos buscar ao Senhor, como o profeta diz, com oração perseverante, orai sem cessar, com uma oração na expectativa, como Abacuque, ele diz em capítulo 2, versículo 1, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que falará a mim, o que eu responderei quando eu for erguido. Uma oração específica. O profeta Abacuque orou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Está disposto a interceder? Vamos orar agora, vamos refletir no que Deus tem a dizer para nós e vamos ouvir o próximo cântico. E no seu lugar, onde que está, que Deus comece uma faísca, uma chama de avivamento no seu coração. Ore e peça a Deus: aviva-me, ó Senhor, da minha vida. Vamos orar. Deus não nos possa servi-lo em temor, mas dá forças para lhe obedecer.
provar.